Meu marido levou tudo depois do divórcio. Fiquei com um vestido e um anel que minha mãe me deu antes de morrer. Os papéis do divórcio ainda cheiravam ao perfume dele quando os assinei. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se, por um segundo, isso parecer familiar, peço apenas que você curta este vídeo e se inscreva. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração. Eu estava parada naquele apartamento vazio na rua Haddock Lobo, agarrando o único vestido que possuía. O tecido parecia fino entre meus dedos, como tudo mais em minha vida havia se tornado. Pela janela trincada, eu podia ouvir os sons familiares de São Paulo passando apressadamente, buzinas, sirenes, o barulho distante do metrô. Mas dentro daquele espaço oco, o silêncio pressionava meu peito como um peso que eu não conseguia levantar. O apartamento cheirava a tinta fresca tentando cobrir feridas antigas. Paredes beges me encaravam, vazias como minha conta bancária, vazias como as promessas que ele havia feito 43 anos atrás, quando éramos jovens e eu acreditava no para sempre. Meu reflexo no espelho do banheiro mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Cabelos grisalhos que costumavam brilhar. Olhos que antes cintilavam com sonhos agora nublados pelo cansaço. Naquela terça-feira de manhã, acordei com a luz do sol entrando por janelas que não me pertenciam mais. Peguei meu celular, esperando por algo, qualquer coisa, dos meus filhos. Em vez disso, encontrei uma mensagem da minha filha Rebeca cancelando nossa chamada semanal. De novo. Nenhuma explicação, apenas 3 palavras. Não posso falar hoje. Meu peito se apertou. Era a 4ª vez em 6 semanas. Coloquei o celular na pequena mesa que havia comprado no Exército de Salvação, ao lado da única cadeira que agora constituía todo o meu conjunto de sala de jantar. O silêncio que se seguiu parecia diferente da quietude a que eu me acostumara. Este silêncio gritava. Fechei os olhos e deixei minha mente viajar de volta para nossa antiga casa no Morumbi. A cozinha onde eu havia preparado milhares de refeições, a sala de estar onde as manhãs de Natal se desenrolavam em papel de presente e risadas, o jardim onde eu cultivava rosas que desabrochavam toda a primavera, como um relógio. Sumiu. Tudo isso sumiu. Mas a pior parte não foi perder a casa ou os móveis, ou mesmo os investimentos que havíamos construído juntos. A pior parte foi perceber que eu havia me perdido em algum lugar ao longo do caminho, enterrada sob décadas dizendo sim, quando deveria ter dito não, de dar até não ter mais nada para dar. O anel da minha mãe capturou a luz da manhã, enquanto eu traçava suas bordas com o polegar. Ela me dera 3 dias antes de morrer, pressionando-o na minha palma com mãos que tremiam, mas com olhos que ardiam com propósito. Isto representa sua força, Helena, ela sussurrou. Nunca se esqueça de quem você é. Por 43 anos, eu havia esquecido. Deixe-me levá-la de volta para onde tudo começou. Para entender como cheguei aqui, você precisa conhecer a mulher que eu costumava ser. A mulher que caminhou até o altar em 1979 usando as pérolas da minha avó e carregando sonhos maiores que a própria cidade. Ricardo me arrebatou como os homens faziam naqueles dias, alto, confiante, com um emprego na Faria Lima que prometia segurança e um futuro brilhante como o horizonte de São Paulo. Ele falava em construir um império juntos, sobre a fortuna que acumularíamos através de investimentos inteligentes no mercado de ações. Ele pintava quadros de riqueza em reais que se estenderiam por gerações. Eu tinha 22 anos e trabalhava em uma pequena firma de contabilidade no centro. Meus pais me ensinaram o valor do trabalho duro, de economizar cada centavo, de construir algo sólido e real. Quando Ricardo me pediu em casamento com um anel de diamante que brilhava como os olhos da minha mãe quando ela estava orgulhosa de mim, eu disse sim, sem hesitar. Nosso primeiro apartamento era um pequeno estúdio na Vila Madalena. Ficávamos na cama e planejávamos nosso futuro. A casa que compraríamos, os filhos que criaríamos, os investimentos que garantiriam nossa aposentadoria. Ricardo era brilhante com dinheiro, já falando em diversificar nossa carteira.
sobre como o mercado de ações seria nosso bilhete para milhões. Seremos multimilionários aos 50. Ele dizia, me puxando para perto. Você vai ver. Eu acreditei nele. Acreditei em tudo que ele me disse. Os filhos vieram rápido. Rebeca primeiro, depois Miguel, 2 anos depois. Lembro-me de segurar cada um deles pela primeira vez, sentindo meu coração se expandir de maneiras que eu nunca soube serem possíveis. Ricardo trabalhava mais horas, subindo na carreira corporativa, construindo o que ele chamava de império financeiro de nossa família. Pedi demissão para criar os filhos. Fazia sentido na época. A renda de Ricardo estava crescendo, seus bônus eram substanciais. Ele cuidava de todos os nossos investimentos, administrava nossos ativos crescentes, tomava decisões sobre nossa fortuna que se acumulava em ações e títulos e, mais tarde, com a evolução da tecnologia, até em criptomoedas como o Bitcoin. Aqueles primeiros anos se misturam agora, uma montagem de noites sem dormir, festas de aniversário, peças da escola e manhãs de feriado. Eu me joguei na maternidade com a mesma intensidade que antes dedicara à minha carreira. Cada jogo de futebol, cada reunião de pais e mestres, cada joelho ralado e coração partido, eu estava lá. Os pais de Ricardo se mudaram para nossa casa quando as crianças tinham 10 e 8 anos. O pai dele havia sofrido um derrame e sua mãe não conseguia dar conta sozinha. A casa no Morumbi era grande o suficiente, disse Ricardo. Podíamos pagar, graças a seus investimentos astutos e nosso patrimônio líquido crescente. Tornei-me 3 pessoas: mãe, nora e esposa. Eu administrava medicamentos, consultas médicas e sessões de fisioterapia. Cozinhava refeições que atendiam a restrições alimentares e limpava bagunças que pareciam intermináveis. À noite, eu desabava na cama exausta enquanto Ricardo trabalhava em seu notebook, analisando relatórios de ações e acompanhando nossos investimentos. Você é incrível, ele dizia sem desviar o olhar da tela. Não sei como você dá conta de tudo. Essas palavras deveriam ter soado como um elogio. Em vez disso, pareciam uma descrição de cargo. Os anos passaram como páginas de um livro que eu estava ocupada demais para ler. Rebeca se formou no ensino médio, depois na faculdade. Miguel seguiu o mesmo caminho. Ambos os filhos se mudaram para Florianópolis a trabalho, atraídos por oportunidades que o sucesso de Ricardo no mercado de ações havia financiado por meio de fundos de investimento e contas de educação que valiam centenas de milhares de reais. Os pais de Ricardo faleceram com 6 meses de diferença um do outro, quando eu tinha 51 anos. Planejei os 2 funerais. Administrei os 2 espólios e confortei Ricardo em seu luto enquanto engolia meu próprio cansaço. A casa parecia diferente depois que eles se foram. Maior de alguma forma, mas também menor. Apenas Ricardo e eu, circulando por cômodos cheios de memórias. Foi quando comecei a notar as mudanças. Sutis no início, depois impossíveis de ignorar. Ricardo começou a trabalhar até mais tarde, viajando com mais frequência. Viagens de negócios para o Rio de Janeiro, Brasília, Miami. O mercado de ações exigia atenção constante, ele explicava. Nossa carteira havia se tornado complexa. Investimentos em múltiplos setores, participações internacionais, até mesmo algumas posições experimentais em criptomoedas que exigiam monitoramento 24 horas por dia. Confie em mim, ele dizia quando eu fazia perguntas sobre nossas finanças. Estou construindo um império para nós. Valemos milhões agora, Helena. Milhões. Eu confiei nele. Confiava nele há 30 anos. Mas a confiança começou a rachar quando percebi o quão pouco eu sabia sobre nossa situação financeira real. Ricardo cuidava de tudo: os investimentos, as contas bancárias, as apólices de seguro. Eu tinha cartões de crédito e uma pequena conta corrente para despesas domésticas. Mas o dinheiro de verdade, a riqueza séria que ele havia acumulado em ações e criptomoedas, permanecia inteiramente sob seu controle. Comecei a me sentir como uma convidada em minha própria vida.
As crianças visitavam com menos frequência. As ligações se tornaram mais curtas. Quando vinham para casa, as conversas se concentravam em suas carreiras, seus relacionamentos, seus problemas. Eu ouvia, aconselhava e cozinhava suas comidas favoritas, mas comecei a me sentir invisível nessas interações. Uma personagem coadjuvante em uma história onde eu já fui a protagonista. Mãe, você se preocupa demais, Rebeca dizia quando eu expressava preocupação em vê-los tão raramente. Estamos ocupados. Você entende. Eu entendia, mas entender não preenchia o vazio crescente em meu peito. A atenção de Ricardo também se desviou. As conversas no jantar se tornaram atualizações protocolares sobre seu dia, seus investimentos, suas preocupações sobre a volatilidade do mercado, afetando nossos ativos. Ele raramente perguntava sobre o meu dia, provavelmente porque havia se tornado previsivelmente rotineiro. Eu preenchi os anos de ninho vazio com trabalho voluntário, clubes do livro, aulas de yoga, cuidava do jardim, mantinha a casa, administrava nossa agenda social. Mas percebi que havia me tornado a música de fundo de sua sinfonia. A primeira rachadura real em nosso casamento apareceu no meu 58º aniversário. Sugeri que fôssemos àquele pequeno restaurante italiano, onde tivemos nosso primeiro encontro. Ricardo disse que não podia. Um jantar importante com um cliente. O mercado de ações estava volátil e vários milhões de reais em investimentos precisavam de sua atenção imediata. Passei meu aniversário sozinha, comendo sobras de macarrão e assistindo a filmes antigos. Nenhum dos meus filhos ligou até o dia seguinte. Desculpa, mãe, disse Rebeca. Esqueci completamente. O trabalho tem sido uma loucura. Miguel mandou uma mensagem. Feliz nível atrasado. Ligo em breve. Ele me ligou. Comecei a me perguntar se era assim que o resto da minha vida seria. Uma série de ocasiões esquecidas e conversas adiadas, enquanto Ricardo construía seu império financeiro e nossos filhos construíam suas vidas separadas. A fortuna que havíamos acumulado não significava nada se eu não tivesse ninguém com quem compartilhá-la. Os sinais de alerta estavam lá. Eu apenas não queria vê-los. As viagens de negócios de Ricardo se tornaram mais frequentes e mais longas. Às vezes ele ligava, às vezes não. Suas explicações se tornaram vagas, sua atenção mais distante mesmo quando estava em casa. Ele passava horas em seu escritório gerenciando nossos investimentos, portas fechadas, conversas mantidas em sigilo. O mercado de criptomoedas nunca dorme. Ele explicava quando eu perguntava por que ele estava trabalhando tão tarde. Bitcoin e outros ativos digitais exigem monitoramento constante. Um movimento errado e podemos perder milhões. Eu aceitava essas explicações porque a rejeição delas parecia assustadora demais para contemplar. Se Ricardo não era quem eu pensava que ele era, o que isso fazia de mim? O que isso fazia da nossa vida juntos? A resposta veio em uma manhã de quinta-feira em março, exatamente um ano atrás. Eu fui ao escritório de Ricardo procurar nossos documentos do imposto de renda. Ele estava no Rio em uma de suas viagens de negócios e eu precisava de informações para nosso contador. O escritório sempre fora proibido, seu domínio privado, mas certamente procurar papéis de impostos era razoável. Encontrei os papéis. Também encontrei outra coisa. Um extrato bancário de uma conta que eu nunca tinha visto antes. Uma conta apenas no nome de Ricardo, contendo ativos que valiam mais de 2 milhões de reais. Dinheiro de vendas de ações, lucros de criptomoedas, dividendos de investimentos, dinheiro que eu nunca tinha ouvido mencionar em nossas discussões financeiras domésticas. Minhas mãos tremeram enquanto eu lia meses de extratos. Isso não era apenas dinheiro escondido. Era um engano financeiro sistemático que durava anos. Sentei-me em sua cadeira de couro, cercada por evidências de traição, e senti meu mundo virar de lado. A fortuna que ele construiu não era nossa. Era dele. Eu era simplesmente a funcionária não remunerada que mantinha a frente doméstica, enquanto ele acumulava uma riqueza que não tinha intenção de compartilhar. Naquela noite, eu o confrontei quando ele voltou do Rio. Ricardo, eu disse, segurando o extrato bancário. Precisamos conversar.
Seu rosto mudou quando viu o papel em minhas mãos. Não surpresa. Reconhecimento. Ele havia sido pego, e nós dois sabíamos disso. Helena, ele disse, sua voz assumindo aquele tom paternalista que eu ouvia cada vez mais ao longo dos anos. Você não entende estratégias financeiras complexas. Isso é apenas uma gestão cuidadosa de ativos. Gestão de ativos? Minha voz saiu mais forte do que eu me sentia. Isso são milhões de reais que você nunca mencionou. Dinheiro de nossos investimentos que aparentemente pertence apenas a você. Ele suspirou como se eu fosse uma aluna lenta com dificuldades em conceitos básicos. É complicado. As implicações fiscais, sozinhas. Ele gesticulou com a mão, desdenhosamente. É por isso que eu cuido das finanças. Você não tem a formação para entender essas decisões. Eu tenho um diploma em contabilidade, Ricardo. Não sou burra. Eu nunca disse que você era burra, mas a maneira como ele me olhou sugeriu o contrário. Estou protegendo a riqueza de nossa família. Tudo o que faço é por nós. Se é por nós, por que apenas seu nome está na conta? A pergunta pairou no ar como fumaça. A mandíbula de Ricardo se contraiu, e pela primeira vez em nosso casamento, vi algo frio e calculista em seus olhos. Porque eu ganhei, ele disse finalmente. Enquanto você estava em casa brincando de esposa e mãe, eu estava construindo nossos ativos no mercado de ações, tomando as decisões difíceis sobre investimentos e criptomoedas. Esta fortuna existe por causa do meu trabalho, meu conhecimento, minha gestão de risco. As palavras me atingiram como golpes físicos, brincando de esposa e mãe, como se criar seus filhos e cuidar de seus pais e manter sua casa tivesse sido algum tipo de jogo elaborado. Eu sacrifiquei minha carreira por esta família, eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. E eu recompensei esse sacrifício com uma vida confortável. Você nunca quis nada, Helena. Você tem cartões de crédito, uma casa bonita, tudo o que precisa. O que eu preciso é de parceria. O que eu preciso é de honestidade. Ele riu. Riu de verdade. Parceria? Você quer se envolver na gestão de milhões de reais em investimentos complexos? Você quer lidar com transações de criptomoedas e compras de ações internacionais? Você mal conseguiu aprender a usar o Internet Banking até o ano passado. Cada palavra era projetada para me diminuir, para me lembrar do meu lugar em sua hierarquia cuidadosamente construída. Eu era a dependente, ele era o provedor. Eu era a amadora. Ele era o especialista. Eu era a esposa. Ele era o dono de tudo o que importava. Naquela noite, fiquei acordada olhando para o teto enquanto Ricardo dormia pacificamente ao meu lado. Pensei no anel da minha mãe, nas palavras dela sobre nunca esquecer quem eu era. Em algum lugar nos últimos 40 anos, eu me deixei tornar uma funcionária em minha própria vida, aceitando salários de conforto e segurança em troca da minha voz, minha independência, meu lugar igualitário à mesa. Na manhã seguinte, Ricardo partiu para outra viagem de negócios. Esta era por tempo indeterminado, ele disse. Grandes oportunidades no mercado de criptomoedas que exigiam sua presença em Florianópolis por várias semanas. Ele beijou minha bochecha como sempre, pegou sua mala e saiu pela porta. Observei o carro dele desaparecer pela nossa rua e percebi que me sentia aliviada em vez de solitária. Esse alívio deveria ter me dito tudo. Durante as 3 semanas em que Ricardo esteve em Florianópolis, fiz algo que nunca havia feito antes. Contratei minha própria consultora financeira. Janete Mendes havia sido recomendada por uma amiga, cujo marido também era sigiloso sobre seus bens. Janete era especializada em ajudar mulheres a entender situações financeiras complexas, principalmente em casos onde um cônjuge controlava toda a riqueza da família. O que Janete descobriu fez a conta bancária secreta parecer um engano menor. Ricardo não apenas escondeu dinheiro. Ele reestruturou toda a nossa vida financeira para me excluir. A casa estava apenas em seu nome, apesar das contribuições da minha herança após a morte dos meus pais. Nossa carteira de investimentos, construída com dinheiro do meu antigo emprego e dos ativos da minha família, estava inteiramente sob seu controle.
Até meus cartões de crédito estavam vinculados a contas que eu nem podia acessar independentemente. Helena, disse Janete gentilmente, você precisa entender uma coisa. Legalmente, você tem muito poucos direitos sobre ativos que estão exclusivamente em nome dele. Se algo acontecesse com seu casamento, você poderia se encontrar com quase nada. Mas sou esposa dele. Construímos isso juntos. Eu entendo isso. Mas a lei olha a documentação, não as contribuições. E a documentação toda diz a mesma coisa. Ricardo é o dono de tudo. A sala girou ao meu redor. Esposa de milionário sem dinheiro. Era isso que eu me tornara. Janete me ajudou a abrir minha própria conta bancária e a transferir dinheiro da minha conta doméstica antes que Ricardo pudesse congelá-la. Ela também recomendou um advogado de divórcio, embora eu ainda não estivesse pronta para considerar essa possibilidade. Este ainda era meu casamento. Ricardo ainda era meu marido. Certamente poderíamos resolver isso. Então Ricardo voltou para casa. Tentei abordar a conversa de forma diferente desta vez. Expliquei o que aprendi, como me sentia, o que eu precisava mudar para que nosso casamento funcionasse. Falei com calma, racionalmente, da maneira que pratiquei com Janete. Ricardo ouviu com a paciência de alguém que tolera uma criança. Helena, ele disse quando terminei. Acho que você está tendo algum tipo de colapso. Toda essa paranoia com dinheiro, contratando advogados pelas minhas costas, questionando decisões que tomei para proteger nossa família. Talvez você devesse falar com alguém. Um terapeuta. O gaslighting foi tão suave que quase acreditei nele. Não estou tendo um colapso, Ricardo. Estou pedindo transparência em nosso casamento. Estou pedindo para ser tratada como uma parceira igual. Parceira igual? Ele balançou a cabeça tristemente. Helena, você não trabalha há 20 anos. Você não entende de negócios, investimentos ou gestão de ativos. Só o mercado de ações já te sobrecarregaria. E criptomoedas? Bitcoin e tecnologia blockchain? Você mal consegue operar seu smartphone. Então me ensine. É tarde demais para isso. São sistemas complexos que valem milhões de reais. Não posso arriscar toda a nossa fortuna na sua curva de aprendizado de meia-idade. A conversa terminou da mesma forma que a primeira, com Ricardo descartando minhas preocupações e eu me sentindo menor do que quando começamos. Mas algo havia mudado durante aquelas 3 semanas sozinha. Eu vislumbrei como a independência poderia ser, e a imagem não me aterrorizou como eu esperava. O golpe final veio 2 semanas depois. Eu estava limpando o escritório de Ricardo quando encontrei os documentos legais. Papéis de divórcio. Já preparados, já protocolados. Aparentemente, eu estava sendo processada por divórcio pelo meu próprio marido, embora ele ainda não tivesse se dado ao trabalho de me contar. O acordo financeiro que ele propôs era brutal. Eu receberia um apoio mínimo, nenhuma reivindicação sobre contas de aposentadoria ou ativos de investimento, nenhum direito à casa ou à riqueza substancial acumulada durante nosso casamento. As carteiras de Bitcoin e criptomoedas, valendo centenas de milhares de reais, nem sequer foram mencionadas. Segundo o advogado de Ricardo, eu não merecia essencialmente nada. Sentei-me naquele escritório cercada por evidências da minha anulação e senti algo quebrar dentro de mim. Não apenas meu coração. Isso já vinha se quebrando gradualmente por meses. Algo mais profundo. O último fio de esperança de que Ricardo me via como algo mais do que uma despesa geral. Quando ele chegou em casa naquela noite, eu estava esperando com os papéis. Quando você planejava me contar? Eu perguntei. Ele olhou para os documentos e deu de ombros. Eu esperava evitar o drama, tornar isso o mais tranquilo possível. Tranquilo? Você está tentando pegar tudo o que construímos juntos e quer que seja tranquilo? Tudo? Helena, você nem construiu nada. Você manteve uma casa enquanto eu construí um império que vale milhões. Você foi uma boa esposa, admito. Mas não vamos fingir que você tem direito a ativos que não teve papel na criação. As palavras cortaram tão fundo que as senti em meus ossos. Eu criei seus filhos, cuidei de seus pais.
Administrei sua casa por mais de 40 anos. Isso não tem valor? Tem valor. É por isso que não estou te deixando desamparada. Você vai receber algum dinheiro, o suficiente para recomeçar. Recomeçar. Aos 62 anos, sem carreira, sem economias, sem ativos e sem ideia de como sobreviver independentemente após 4 décadas de casamento. Naquela noite, liguei para Rebeca e Miguel. Eu precisava ouvir a voz dos meus filhos. Precisava saber que eu ainda importava para alguém neste mundo. A resposta de Rebeca partiu meu coração. Mãe, não posso me meter nisso. O pai diz que você está sendo irracional sobre as coisas do dinheiro. Talvez você devesse apenas aceitar o que ele está oferecendo. Lutar só vai tornar as coisas complicadas para todos. Miguel foi mais direto. Olha, mãe, eu te amo, mas o pai tem planejado a aposentadoria por anos. Ele construiu a riqueza. Ele deveria decidir como ela é distribuída. Você vai ficar bem. Você sempre foi cheia de recursos. Nenhum deles perguntou como eu me sentia. Nenhum ofereceu apoio. Eles já haviam escolhido um lado, e eu não estava no time vencedor. O divórcio avançou com eficiência mecânica. Os advogados de Ricardo sobrecarregaram os meus com documentação, extratos financeiros e registros de investimentos que eu nunca tinha visto. Nossos ativos eram de fato substanciais. Milhões em ações, criptomoedas valendo centenas de milhares, investimentos imobiliários e contas de aposentadoria que poderiam nos sustentar confortavelmente por toda a vida. Nada disso seria meu. A casa vendeu rapidamente. Ricardo se mudou para um condomínio de luxo em São Paulo, perto de seu escritório e de sua vida de solteiro. Empacotei minhas posses, espantada com o quão pouco restava após 43 anos de casamento, e me mudei para um pequeno apartamento na cidade. Minha parte do acordo mal cobriu o depósito e o primeiro ano de aluguel. Parada naquele apartamento vazio, segurando meu único vestido, percebi que Ricardo havia conseguido algo notável. Ele conseguiu me fazer desaparecer da minha própria vida tão gradualmente que nem eu mesma notei até ser tarde demais. Mas sabe de uma coisa? Ele esqueceu algo importante em seus cálculos cuidadosos. Ele me deixou viva. E estar viva significava que eu ainda tinha escolhas. A primeira coisa que fiz foi ligar para Janete Mendes. Quero entender tudo, eu disse a ela. O mercado de ações, criptomoedas, Bitcoin, tudo isso. Quero aprender o que eu deveria saber desde o início. Janete sorriu. Helena, nunca é tarde para assumir o controle de sua vida financeira. Ela estava certa. Em semanas, eu estava lendo publicações financeiras, participando de seminários de investimento, aprendendo sobre análise de mercado e gestão de ativos. A mesma mente que se destacara na contabilidade décadas antes, começou a compreender conceitos que Ricardo insistira estarem além da minha compreensão. Eu nem era a mulher indefesa e ingênua que ele me pintara. Eu simplesmente fui mantida na ignorância por alguém que se beneficiava da minha dependência. Minha vizinha, Marlene, vinha observando minha transformação com interesse. Ela tinha 74 anos, uma viúva que administrava seus próprios investimentos há 20 anos após a morte do marido. Sabe qual era o seu problema? Ela disse tomando café na minha cozinha vazia. Você deixou ele te convencer que dinheiro era complicado demais para sua cabecinha de mulher. Querida, eu negocio ações desde antes daquele homem saber amarrar os sapatos. E me dei muito bem, viu? Marlene se tornou minha mentora. E, mais importante, minha amiga. Ela me ensinou a pesquisar investimentos, ler balanços financeiros, entender as tendências do mercado. Passávamos horas na mesa da cozinha dela, ela explicando conceitos enquanto eu tomava notas como a aluna dedicada que eu me tornara. O mercado de ações não é mágica, ela disse. É apenas informação e paciência. E as mulheres geralmente são melhores em ambos. Através de Marlene, conheci outras mulheres que reconstruíram suas vidas após divórcios devastadores. Sara, que iniciou uma consultoria de sucesso aos 65. Marina,
que descobriu um talento para o investimento imobiliário e comprou 3 imóveis para alugar com seu acordo de divórcio. Essas mulheres não apenas sobreviveram, elas prosperaram. Sabe o que todas elas têm em comum? Marlene perguntou. Elas pararam de acreditar na história que outra pessoa contou sobre quem elas deveriam ser. A história que Ricardo contou sobre mim era convincente, indefesa, dependente, grata por migalhas. Mas era ficção, e eu estava finalmente pronta para escrever minha própria narrativa. Comecei pequeno. Com o dinheiro limitado do meu acordo, abri uma conta em uma corretora e comecei a investir em ações cuidadosamente pesquisadas. Empresas que eu entendia, setores que eu podia analisar. Sem esquemas de enriquecimento rápido ou jogadas de alto risco com criptomoedas. Apenas investimentos sólidos e conservadores que poderiam crescer com o tempo. Meu primeiro cheque de dividendos foi pequeno, menos de R$ 200, mas representava algo profundo. Dinheiro que eu ganhei com meu próprio conhecimento e decisões. Dinheiro que pertencia somente a mim. À medida que meu entendimento crescia, minha confiança também aumentava. Comecei a ver padrões no mercado, a reconhecer oportunidades que Ricardo poderia ter buscado com nossos milhões, enquanto eu permanecia ignorante do processo. A ironia não me passou despercebida. Eu estava me tornando a mulher financeiramente sofisticada, que ele alegou que eu nunca poderia ser. 6 meses após o divórcio, recebi uma ligação inesperada de Rebeca. Mãe, sua voz estava tensa. Preciso te perguntar uma coisa. O pai já mencionou contas no exterior para você? Meu coração acelerou. Contas no exterior? A Receita Federal está auditando ele. Eles encontraram algumas discrepâncias em suas declarações de criptomoedas. Aparentemente, houve problemas com a forma como ele lidou com algumas transações de Bitcoin e estão questionando se todos os seus ativos foram devidamente declarados. Senti uma satisfação fria misturada com preocupação genuína. Rebeca, eu nunca soube de nenhum dos negócios financeiros dele. Esse era todo o problema. Eu sei, mãe. Eu sei. E me desculpe por não ter te apoiado mais durante o divórcio. Eu pensei que o pai estava protegendo o dinheiro da família, mas agora estou me perguntando se ele estava apenas se protegendo. A conversa durou 2 horas. Rebeca me contou sobre a ansiedade crescente de seu pai, suas explosões de raiva sobre o excesso de intervenção do governo e políticas fiscais injustas. O empresário confiante e bem-sucedido estava começando a rachar sob um escrutínio que ele aparentemente vinha evitando por anos. Ele continua dizendo que as regulamentações de criptomoedas são retroativas, que ele nem sabia que precisava declarar certas transações. Mas, mãe, são milhões de reais em ativos não declarados. As multas sozinhas podem ser devastadoras. Parte de mim se sentiu vingada. O gênio financeiro que havia dispensado minha inteligência estava enfrentando consequências que eu era ingênua demais para antecipar. Mas, principalmente, eu me senti triste pelo homem que escolheu o controle em vez da parceria, segredos em vez da confiança. 1 mês depois, Ricardo me ligou diretamente. Helena. Sua voz estava diferente, incerta, quase suplicante. Preciso te pedir um favor. Que tipo de favor? A auditoria da Receita Federal é complicada. Eles estão questionando alguns investimentos conjuntos de anos atrás, coisas que tecnicamente envolviam nossos 2 nomes, embora eu os administrasse. Preciso que você assine alguns documentos, talvez testemunhe que você não estava envolvida na tomada de decisões. A audácia me deixou sem fôlego. Você quer que eu te ajude com os problemas fiscais que resultaram de você esconder ativos de mim? Não é tão simples. São violações técnicas, problemas de declaração. Se eles levarem isso adiante, pode afetar os fundos de investimento de nossos filhos, a herança deles. Por favor, Helena, por Rebeca e Miguel. Sentei-me no meu pequeno apartamento, olhando para a vida que construí do nada, e senti algo se assentar dentro de mim como paz. Ricardo, eu disse baixinho, você fez uma escolha 40 anos atrás de cuidar de tudo financeiramente sem minha participação.
Você fez outra escolha quando se divorciou de mim para garantir que eu não tivesse direito a ativos que acumulamos juntos. Essas foram suas decisões, tomadas sem me consultar. As consequências também são suas. Helena, por favor, você não entende a complexidade. Pare. Minha voz estava firme. Calma. Eu entendo mais do que você pensa. Aprendi muito sobre finanças no último ano. O suficiente para saber que qualquer pessoa sofisticada o bastante para acumular milhões em criptomoedas deveria ter sido sofisticada o bastante para declará-los corretamente. O silêncio se estendeu entre nós como um desfiladeiro. Não posso te ajudar, Ricardo. Não porque sou vingativa, mas porque você passou tantos anos garantindo que eu não soubesse nada sobre esses assuntos. Como eu poderia testemunhar sobre decisões das quais nunca me permitiram participar? Desliguei-me sentindo mais leve do que em décadas. A investigação da Receita Federal resultou em multas substanciais e na liquidação forçada de vários investimentos para pagar impostos atrasados e juros. O império financeiro de Ricardo, construído com tanto cuidado ao longo de décadas, encolheu drasticamente. O homem que valia milhões se viu lutando para manter seu estilo de vida. Rebeca ligava com atualizações, seu tom agora respeitoso de uma forma que estivera ausente por anos. Mãe, eu te devo um pedido de desculpas. Um grande. Nunca entendi pelo que você passou, como o pai te tratou. Eu achava que o casamento era para ser assim. Uma pessoa no comando do dinheiro, a outra apenas confiando e apoiando. Agora vejo como isso estava errado. Miguel também ligou, sem jeito, mas genuíno em seu arrependimento. Eu deveria ter ouvido quando você tentou nos contar sobre os problemas. Eu apenas presumi que o pai sabia o que estava fazendo porque ele era bem-sucedido. Não pensei se ele estava sendo justo com você. Os pedidos de desculpas dele significaram algo, mas não podiam desfazer anos me sentindo invisível em minha própria família. Aceitei o arrependimento deles enquanto mantinha os limites que aprendi a estabelecer. Eu amo vocês dois, eu disse a cada um deles. Mas preciso que nossos relacionamentos sejam diferentes agora, baseados em respeito mútuo, nem apenas em obrigação ou culpa. Eles concordaram, um tanto hesitantemente. A mudança levaria tempo, mas pelo menos estávamos começando com honestidade, em vez de suposições. Quando meu segundo ano de independência começou, refleti sobre a transformação que havia ocorrido. A mulher nervosa e incerta que assinou os papéis do divórcio foi substituída por alguém que eu ainda estava conhecendo. Alguém mais forte, mais confiante, mais viva do que eu estivera em décadas. Minha carteira de investimentos cresceu modesta, mas firmemente. Nada espetacular. Eu não estava tentando ficar rica rápido ou competir com o sucesso anterior de Ricardo. Mas o dinheiro era meu, ganho por meio de minha própria pesquisa e decisões, e representava uma segurança que eu controlava. Mais importante, descobri interesses e talentos que havia esquecido que possuía. As habilidades de contabilidade que estavam adormecidas por 40 anos evoluíram para uma aptidão genuína para a análise financeira. Comecei uma pequena prática de consultoria, ajudando outras mulheres a entenderem suas situações financeiras e a planejarem sua independência. Você deveria se ver agora em comparação com um ano atrás, observou Marlene durante um jantar em um restaurante que eu escolhi e paguei com meu próprio cartão de crédito. Você se porta de forma diferente. Você fala nas conversas. Você toma decisões sem pedir permissão a ninguém. Ela estava certa. A mulher que antes se submetia às opiniões de Ricardo sobre tudo, agora tinha suas próprias visões sobre política, investimentos, planos de viagem e escolhas de vida. A mulher que aceitava migalhas de atenção de seus filhos, agora esperava comunicação respeitosa e a recebia. O anel que minha mãe me deu parecia diferente no meu dedo agora. Não apenas uma lembrança sentimental, mas um lembrete tangível da força que ela reconheceu em mim antes que eu mesma a encontrasse. Comecei a planejar uma viagem para a Europa. Algo com que sonhava há anos, mas nunca realizei porque Ricardo preferia viagens domésticas e controlava nosso orçamento de férias. Agora, eu pesquisava destinos,
comparava preços e reservava hotéis sem consultar ninguém. A liberdade era inebriante. Uma noite, enquanto estava sentada em meu apartamento revisando meus extratos de investimento e planejando meu roteiro de viagem, percebi que algo profundo havia ocorrido. Eu não estava apenas sobrevivendo à vida pós-divórcio. Eu estava prosperando de maneiras que nunca havia prosperado durante o casamento. O pequeno apartamento, que antes parecia uma evidência do meu fracasso, agora parecia uma prova da minha resiliência. Eu havia escolhido cada peça de mobiliário, cada decoração, cada cor nas paredes. Este espaço refletia meu gosto, minhas prioridades, minha visão do que um lar deveria ser. Quando amigos perguntavam se eu sentia falta de ser casada, eu considerava a pergunta seriamente antes de responder. Sinto falta da ideia de parceria, eu dizia. Mas o que eu tinha não era parceria. Era um emprego em que nunca recebi uma avaliação de desempenho. Nunca recebi uma promoção e não podia pedir demissão. Agora eu trabalhava para mim mesma, respondendo a mim mesma, construindo algo inteiramente meu. O conhecimento financeiro que adquiri teve benefícios práticos, mas também proporcionou algo mais valioso. A confiança que vem de entender seu mundo em vez de ser mistificada por ele. Quando consultores de investimento falavam sobre estratégias de mercado, eu conseguia acompanhar o raciocínio deles e fazer perguntas inteligentes. Quando os noticiários discutiam tendências de criptomoedas ou volatilidade do mercado de ações, eu entendia as implicações para minha própria pequena carteira. Ricardo me convencera de que esses conceitos estavam além da minha compreensão. Na realidade, eram simplesmente assuntos que nunca me permitiram estudar. 3 meses antes do meu 64º aniversário, recebi uma notícia que cristalizou tudo o que aprendi sobre resiliência e renovação. Rebeca ligou, a empolgação clara em sua voz. Mãe, tenho algo para te contar. O Tiago me pediu em casamento. Tiago era o homem com quem Rebeca namorava há 2 anos. Gentil, engraçado, respeitoso com sua carreira e independência. Eu o conheci várias vezes e genuinamente gostava dele. Isso é maravilhoso, querida. Estou tão feliz por vocês dois. Queremos fazer uma festa de noivado no próximo mês. E mãe, quero que você ajude a planejar. Não porque é esperado de você, mas porque valorizo o seu julgamento e quero celebrar com você. O contraste com os preparativos do meu próprio casamento, 45 anos antes, era gritante. Na época, eu era a nora grata, aceitando qualquer papel que a família de Ricardo me designasse. Agora, eu estava sendo convidada a participar como uma igual, valorizada por minha perspectiva em vez de minha conformidade. Na festa de noivado, realizada em um restaurante adorável na Vila Olímpia, observei Rebeca interagir com Tiago e vi algo que nunca testemunhei em meu próprio casamento. Parceria genuína. Eles discutiam decisões juntos, se curvavam à experiência um do outro em diferentes áreas e apoiavam os interesses e carreiras individuais um do outro. Sua filha aprendeu observando você, Marlene sussurrou durante a noite. Ela aprendeu o que não queria em um casamento. A observação me atingiu com uma força inesperada. Minha luta pela independência não fora apenas sobre mim, fora sobre modelar uma maneira diferente de ser mulher, esposa, pessoa. Mais tarde, naquela noite, Tiago me chamou de lado para uma conversa particular. Dona Helena, eu queria lhe agradecer. Me agradecer? Pelo quê? Por criar a Rebeca para conhecer seu próprio valor. Por mostrar a ela que ela nem precisa desaparecer no casamento. Por ensiná-la que parceria significa 2 pessoas contribuindo igualmente, nenhuma pessoa gerenciando enquanto a outra apenas apoia. Suas palavras me trouxeram lágrimas aos olhos. Não sei se ensinei essas coisas a ela. Acho que ela descobriu apesar do meu exemplo, não por causa dele. Tiago balançou a cabeça. Rebeca me contou sobre o seu divórcio, sobre como você reconstruiu sua vida. Ela disse que ver você encontrar sua força deu a ela permissão para esperar mais dos relacionamentos. Isso é um presente poderoso. Dirigindo para casa naquela noite,
refleti sobre presentes e herança. Ricardo sempre falava em deixar para os filhos ativos financeiros, ações, criptomoedas, investimentos imobiliários. Mas a coisa mais valiosa que eu poderia deixar para Rebeca não era dinheiro. Era o exemplo de uma mulher que se recusou a permanecer invisível, que aprendeu novas habilidades aos 62 anos, que escolheu a dignidade em vez da segurança. Esse legado parecia mais precioso do que qualquer carteira de investimentos. Minha viagem à Europa aconteceu na primavera seguinte. 2 semanas em Portugal, viajando sozinha, mas nunca me sentindo solitária. Fiquei em pequenos hotéis, comi em restaurantes locais, visitei museus e locais históricos com os quais sonhara por décadas. Em um pequeno café em Lisboa, sentei-me a desenhar à vista da minha mesa enquanto saboreava um vinho e revia a aventura do dia. Uma senhora portuguesa mais velha na mesa ao lado sorriu e perguntou em um inglês hesitante sobre meus desenhos. Você é artista? Não. Comecei a dizer, depois me corrigi. Na verdade, sim. Estou aprendendo a ser. Conversamos por 1 hora sobre arte, viagens e a liberdade que vem com a idade. Ela me contou sobre seu próprio renascimento tardio, aprendendo a pintar após a morte do marido, abrindo uma pequena galeria em sua aldeia, viajando para lugares sobre os quais só tinha lido. Quando somos jovens, pensamos que a vida acontece para nós, ela disse enquanto nos despedíamos. Quando somos mais velhos, aprendemos que a vida é o que fazemos acontecer. Suas palavras ficaram comigo durante o resto da minha viagem e além. Voltando a São Paulo, me matriculei em aulas de arte e comecei a desenvolver seriamente o hobby de desenhar que havia redescoberto. As paredes do meu apartamento, antes nuas e institucionais, se encheram com meu próprio trabalho. Imperfeito, mas melhorando. Amador, mas sincero. A prática de consultoria financeira cresceu firmemente. A notícia se espalhou entre as mulheres divorciadas sobre a contadora que entendia a situação delas, que podia explicar conceitos financeiros complexos sem condescendência, que as ajudava a construir independência em vez de apenas sobreviver a transições. Você tem um dom para isso, Janete Mendes me disse depois que ajudei com sucesso 3 clientes a negociarem melhores acordos de divórcio. Você entende o componente emocional tão bem quanto o financeiro. Janete estava certa. Tendo vivido a manipulação financeira eu mesma, eu conseguia reconhecer as táticas que outras mulheres enfrentavam, a complexidade deliberada, a sonegação de informações, o gaslighting sobre sua capacidade de entender conceitos complicados. O dinheiro nunca é realmente complicado, eu dizia às minhas clientes. O que é complicado é a estrutura de poder que se beneficia da sua confusão. Quando o meu 3º ano de independência começou, fiz um balanço do que havia mudado. Financeiramente, eu estava estável, mas não rica. Muito longe dos milhões que Ricardo acumulara e em grande parte perdera para problemas fiscais. Emocionalmente, eu estava mais forte do que nunca, confortável com minha própria companhia e seletiva sobre a companhia que mantinha. Mais importante, aprendi a diferença entre estar sozinha e ser solitária. A versão de união de Ricardo me deixara profundamente isolada, afastada de meus próprios pensamentos e decisões, dependente de sua aprovação para meu senso de valor. A verdadeira parceria, agora eu entendia, exigia 2 pessoas completas escolhendo compartilhar suas vidas, não uma pessoa desaparecendo na visão da outra sobre o que a vida deveria ser. O telefonema veio em uma manhã de terça-feira em outubro, exatamente 3 anos depois que encontrei os papéis do divórcio no escritório de Ricardo. Helena, é o Ricardo. Preciso falar com você. Sua voz soava mais velha, incerta de maneiras que eu nunca tinha ouvido antes. O que posso fazer por você, Ricardo? Eu queria pedir desculpas, por tudo. Pela forma como te tratei durante nosso casamento, como lidei com o divórcio, como descartei suas preocupações sobre nosso relacionamento. Você merecia mais. O pedido de desculpas pairou no ar entre nós como uma ponte que eu não tinha certeza se queria cruzar. Obrigada, eu disse finalmente. Agradeço por dizer isso.
Eu também queria que você soubesse que estou orgulhoso do que você construiu desde o divórcio. Rebeca me contou sobre sua consultoria, seus investimentos, sua viagem à Europa. Eu sempre te subestimei e estava errado. A admissão pareceu ao mesmo tempo satisfatória e triste. Satisfatória porque reconhecia o que eu sempre soube ser verdade. Triste porque foi preciso minha ausência completa da vida dele para que ele reconhecesse meu valor. Espero que você esteja encontrando a felicidade, Ricardo. Estou tentando. Tem sido mais difícil do que eu esperava, ficar sozinho. Agora percebo que você fez nossa vida juntos funcionar de maneiras que eu nunca apreciei. Conversamos por mais alguns minutos, cuidadosamente educados, como conhecidos distantes se atualizando, em vez de ex-cônjuges que compartilharam 4 décadas de vida. Quando desliguei, senti algo se soltar que nem sabia que estava segurando. Não exatamente perdão, isso levaria mais tempo, mas um afrouxamento da raiva antiga, um desapego final da necessidade de seu reconhecimento do meu valor. Eu havia encontrado meu próprio valor. A opinião dele, positiva ou negativa, não tinha mais o poder de me definir. Naquela tarde, caminhei pelo Parque Ibirapuera, apreciando as cores do outono e o ar fresco que fazia tudo parecer possível. Meu celular vibrou com uma mensagem de Rebeca. Mãe, Tiago e eu temos conversado sobre o casamento. Gostaríamos que você me levasse ao altar. Não para me entregar. Não sou propriedade para ser transferida. Mas para estar comigo enquanto faço esta escolha. O que você acha? Fiquei parada no meio do parque, cercada por famílias e casais e pessoas passeando com cães e vivendo suas vidas. E me senti tomada pela gratidão. Não apenas pelo convite de Rebeca, mas pela jornada que me trouxe a este momento. 3 anos atrás, eu me sentia invisível em minha própria vida. Agora, minha filha estava me pedindo para ficar ao lado dela enquanto ela criava um casamento baseado na parceria que eu nunca experimentei, mas que de alguma forma a ensinei a esperar. Mandei uma mensagem de volta. Seria uma honra. O casamento aconteceu em junho seguinte. Enquanto eu caminhava pelo corredor com Rebeca, vi Tiago esperando com uma expressão de alegria misturada com excitação nervosa. Vi o rosto radiante de Rebeca, confiante em sua escolha, mas ciente da importância do momento. E vi outra coisa. Eu mesma, refletida nos vitrais da igreja, usando um vestido que eu escolhi e paguei. Joias que me pertenciam, segurando o braço de uma filha que valorizava minha presença e minha opinião. A mulher que antes não possuía nada além de um único vestido e o anel de sua mãe se tornara alguém que era dona de sua própria vida. Na recepção, fiz um brinde que veio da parte mais profunda do meu coração. Rebeca e Tiago, eu disse erguendo minha taça. Desejo a vocês o tipo de casamento que nunca tive, mas sempre sonhei. Uma parceria onde vocês se vejam claramente. Apoiem o crescimento um do outro e permaneçam 2 pessoas completas que escolhem compartilhar uma vida linda. Os aplausos foram calorosos, mas o que mais importou foi o olhar nos olhos de Rebeca. Reconhecimento, respeito e amor pela mulher que me tornei. Mais tarde naquela noite, enquanto a celebração terminava, Miguel se aproximou de mim. Estávamos reconstruindo nosso relacionamento lentamente, cuidadosamente, ambos aprendendo a interagir como adultos, em vez de como pais e filhos congelados em padrões antigos. Mãe, ele disse, eu te devo algo mais do que um pedido de desculpas. Eu te devo um agradecimento. Pelo quê? Por me mostrar como é a verdadeira força. Por provar que nunca é tarde para mudar sua vida. Por me ensinar que o casamento deve ser sobre 2 pessoas construindo algo juntas, não uma pessoa controlando enquanto a outra apenas suporta. Suas palavras ecoaram as de Tiago do ano anterior, e percebi que algo profundo havia ocorrido. Minha luta pela independência não mudou apenas minha vida. Mudou a compreensão de meus filhos sobre o que os relacionamentos poderiam ser. Dirigindo para casa naquela noite, pensei na mulher que eu era no dia em que encontrei aqueles papéis de divórcio. Assustada, dependente,
convencida de que era velha demais e inexperiente demais para construir uma vida sozinha. Aquela mulher estava errada sobre quase tudo, exceto uma verdade crucial. Ela merecia mais. O resto, o conhecimento financeiro, a confiança, a independência, a alegria. Tudo cresceu a partir daquela única e teimosa convicção. Agora, aos 65 anos, eu planejava minha próxima viagem à Europa, considerava expandir minha consultoria, desenhava diariamente e gerenciava uma carteira de investimentos modesta, mas crescente. Eu estava saindo ocasionalmente. Nada sério, mas apreciando a companhia de homens que me viam como uma igual, e não como uma dependente. Mais importante, eu estava vivendo minha própria história em vez de desempenhar um papel coadjuvante na de outra pessoa. Sabe qual foi a coisa mais surpreendente? Não foi aprender sobre o mercado de ações ou criptomoedas, ou construir um negócio, ou viajar sozinha. Não foi nem descobrir que eu poderia me sustentar financeiramente após 40 anos de casamento. A coisa mais surpreendente foi perceber que a mulher que me tornei após o divórcio não era alguém novo. Ela era alguém que sempre existiu, esperando pacientemente sob décadas de expectativas e limitações de outras pessoas. O anel que minha mãe me deu antes de morrer sempre representou força. Eu só precisava aprender a vê-la, e a mim mesma, com clareza. Se você está ouvindo esta história e reconhecendo pedaços de sua própria vida, quero que saiba de uma coisa: nunca é tarde demais. Nem aos 50, nem aos 60, nem aos 70. Nunca é tarde para parar de aceitar menos do que você merece, para aprender novas habilidades, para descobrir quem você é quando ninguém mais está te definindo. A parte mais difícil não é aprender a viver sozinha. A parte mais difícil é aprender a confiar em si mesma depois de anos sendo informada de que seu julgamento não é confiável, suas capacidades não são suficientes, suas necessidades não são importantes. Mas uma vez que você rompe essa barreira, uma vez que começa a tomar decisões com base em seus próprios valores e objetivos, em vez do medo de decepcionar os outros, algo mágico acontece. Você descobre que a pessoa que você deveria ser esteve lá o tempo todo, apenas esperando permissão para emergir. Eu me dei essa permissão há 3 anos. Foi o melhor investimento que já fiz. Enquanto estou sentada aqui agora, no meu apartamento que reflete meu gosto, meus valores, minhas escolhas, cercada pela arte que criei e pelos extratos financeiros que representam minhas próprias decisões, sinto algo que nunca experimentei em 43 anos de casamento. Contentamento completo com minha própria companhia. Não estou dizendo que o casamento é errado ou que as parcerias não podem funcionar. Rebeca e Tiago provam o contrário. Mas estou dizendo que qualquer relacionamento que exija que você desapareça não vale a pena ser preservado. Você tem valor além do que fornece aos outros. Você tem sabedoria além do que os outros reconhecem. Você tem força além do que lhe foi permitido exibir. O mundo precisa dessa versão de você. Mais importante, você precisa dessa versão de você. Você já se sentiu invisível em sua própria vida? Você já se perguntou se importa além do que faz pelos outros? Por favor, compartilhe sua história nos comentários. Vamos lembrar uns aos outros que nunca é tarde para escrever um final diferente. Mas há outra coisa que ainda não contei a vocês. Algo que aconteceu no mês passado e que mudou tudo sobre como vejo meu futuro. Eu estava caminhando pelo Parque Trianon em uma manhã fresca de novembro, carregando meu caderno de esboços e planejando desenhar a fonte, quando ouvi alguém chamar meu nome. Virei-me para ver uma mulher da minha idade, de cabelos prateados e elegante, caminhando em minha direção com um sorriso caloroso. Helena Thompson, da aula de contabilidade da Sra. Crawford na PUC? Levei um momento para localizá-la, mas então o reconhecimento me atingiu como uma onda. Lídia Santos. Tínhamos sido parceiras de estudo na faculdade, competindo de bom humor pelas melhores notas em nosso curso. Ela era brilhante, ambiciosa, planejando revolucionar como as pequenas empresas gerenciavam suas finanças. Lídia, meu Deus, já se passaram 45 anos.
ela completou, rindo. Mais ou menos uma década. Sentamos em um banco perto da fonte, duas velhas amigas colocando o papo em dia sobre uma vida inteira. A história de Lídia me surpreendeu. Ela construiu uma empresa de consultoria financeira do nada, especializada em ajudar mulheres empreendedoras a acessar capital e gerenciar o crescimento. Sua empresa agora empregava mais de 50 pessoas e tinha escritórios em 3 cidades. Nunca me casei, ela me disse quando perguntei. Cheguei perto algumas vezes, mas era teimosa demais para comprometer minha independência. Meu trabalho era meu marido. Eu costumava brincar, embora não tenha certeza se estava realmente brincando. Contei a ela minha história: o casamento, o divórcio, a reconstrução. Enquanto eu falava, observei sua expressão mudar de interesse educado para preocupação genuína e para algo que parecia empolgação. Helena, ela disse quando terminei, o que você fez em 3 anos é notável. Mas mais do que isso, você provou algo em que venho pensando há meses. O que seria? Que há uma enorme necessidade de consultores financeiros que entendam especificamente os desafios que as mulheres mais velhas enfrentam. Não apenas situações de divórcio. Mulheres que ficaram viúvas e nunca gerenciaram dinheiro. Mulheres cujos filhos adultos estão tentando controlar suas finanças. Mulheres que querem investir, mas são tratadas com condescendência por consultores tradicionais. Meu pulso acelerou. Essa conversa parecia significativa de maneiras que eu ainda não conseguia nomear. Tenho pensado em expandir minha empresa, continuou Lídia, mas em uma direção diferente. Criar uma filial especializada que se concentre no empoderamento financeiro para mulheres com mais de 50 anos. O problema é que preciso de alguém que entenda esses desafios pessoalmente, não apenas profissionalmente. Ela fez uma pausa, estudando meu rosto. Você consideraria deixar São Paulo? Há uma vaga se abrindo em meu escritório de Curitiba, nível de sócia sênior. Você desenvolveria e administraria esta nova divisão sozinha, contratando sua própria equipe, definindo seus próprios protocolos. A oferta pairou no ar como a própria possibilidade. 3 anos atrás, tal proposta me teria aterrorizado. A antiga Helena teria imediatamente encontrado razões pelas quais não era qualificada. Porque era arriscado demais. Porque deveria ser grata por sua pequena consultoria em vez de almejar algo maior. Mas a mulher que me tornei sentiu o coração acelerar com empolgação em vez de medo. Me fale mais, eu disse. Conversamos por 2 horas. Lídia pintou a visão de uma organização que poderia ajudar milhares de mulheres a obterem alfabetização e independência financeira. Ela falou de parcerias com sociedades de assistência jurídica, workshops em centros comunitários, recursos online que poderiam alcançar mulheres em pequenas cidades onde tal apoio não existia. Pense nisso, ela disse enquanto nos preparávamos para nos despedir. Mas não pense por muito tempo. Preciso de alguém que possa começar em janeiro. Naquela noite, fiquei acordada olhando para o teto, mas não com ansiedade desta vez. Com antecipação. A antiga Helena teria feito listas de prós e contras, buscado a aprovação de seus filhos, se preocupado com o que os outros poderiam pensar. A nova Helena sabia o que queria. Liguei para Lídia na manhã seguinte. Quando começo? As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Tive que encerrar minhas obrigações com clientes atuais, providenciar a sublocação do meu apartamento e planejar uma mudança interestadual. Cada tarefa parecia uma aventura em vez de um fardo. Rebeca e Miguel ficaram surpresos, mas me apoiaram quando lhes contei sobre a posição. Mãe, disse Rebeca durante um jantar, estou orgulhosa de você. 3 anos atrás, você tinha medo de gerenciar sua própria conta bancária. Agora você está se mudando para outro estado para administrar a divisão de uma grande empresa de consultoria. Miguel foi mais prático em sua resposta, oferecendo ajuda com a logística da mudança e armazenamento. Mas eu podia ouvir o orgulho em sua voz também quando ele contou aos amigos sobre a nova carreira de sua mãe. Ela se tornou uma baita mulher de negócios. Ouvi-o dizer durante um telefonema.
recomeçando aos 65 e se saindo melhor do que a maioria das pessoas com metade da idade dela. O comentário me fez sorrir. Não pelo elogio, mas porque ele me via como uma pessoa com realizações, em vez de apenas sua mãe que fora injustiçada por seu pai. Até Marlene, minha vizinha e mentora sábia, ficou entusiasmada com a mudança. Sabe o que isso prova? Ela disse enquanto embalávamos caixas em meu apartamento. Prova que se reinventar uma vez te dá a coragem de fazer isso de novo. A maioria das pessoas pensa que a mudança fica mais difícil com a idade, mas acho que fica mais fácil quando você percebe que pode sobreviver a ela. Ela estava certa. A incerteza aterrorizante de 3 anos atrás fora substituída por uma curiosidade confiante sobre o que viria a seguir. A reação de Ricardo foi mais complicada quando Rebeca lhe contou sobre minha mudança. Segundo ela, ele pareceu genuinamente surpreso que eu fosse capaz de uma mudança de vida tão dramática. Ele disse que sempre pensou que você era cautelosa demais para grandes movimentos como esse, relatou Rebeca. Eu disse a ele que ele obviamente não te conhecia muito bem. O comentário doeu um pouco. Não porque veio de Ricardo, mas porque me lembrou de quão completamente eu havia escondido meu verdadeiro eu durante nosso casamento. Mesmo para minha própria família, eu havia apresentado uma versão de mim mesma que era menor, mais segura, menos ambiciosa do que a mulher que eu realmente era. Nunca mais, prometi a mim mesma. A festa de despedida que minhas clientes de consultoria fizeram para mim foi profundamente comovente. Essas mulheres a quem ajudei a navegar por seus próprios desafios financeiros tornaram-se amigas além de clientes. Elas entendiam o significado da minha mudança de maneiras que outros talvez não entendessem. Você nos ensinou que nunca é tarde para assumir o controle do nosso dinheiro, disse Patrícia, uma viúva que ajudei a investir o valor do seguro. Agora você está nos mostrando que nunca é tarde para assumir o controle de nossas vidas inteiras. No aeroporto, me despedindo da cidade que fora tanto o cenário de minhas maiores perdas quanto de minhas vitórias mais importantes, senti uma complexa mistura de emoções. Gratidão pelo que São Paulo me ensinou, empolgação com o que Curitiba poderia trazer e um profundo senso de conclusão sobre este capítulo da minha vida. O próprio voo pareceu simbólico. Reservei um assento na primeira classe com milhas que ganhei na minha viagem à Europa. Um pequeno luxo que representava minha recém-descoberta capacidade de investir em meu próprio conforto sem culpa ou permissão de mais ninguém. Enquanto o avião decolava de Congonhas, olhei para São Paulo se espalhando abaixo e pensei na mulher que chegara àquele pequeno apartamento 3 anos antes, com nada além de um vestido e um anel. Ela estava quebrada, mas não derrotada, recomeçando, mas não do zero. Ela tinha décadas de experiência, inteligência e força que simplesmente esquecera como acessar. Curitiba me recebeu com garoa e possibilidade. Lídia me encontrou no aeroporto e, enquanto dirigíamos pela cidade, ela apontava marcos e bairros, já falando sobre o espaço de escritório que encontrara para a nova divisão e a equipe que precisaríamos contratar. Estive pensando no nome para esta filial. Ela disse enquanto navegávamos pelo tráfego do centro. Quero algo que capture o que estamos realmente fazendo. Não apenas consultoria financeira, mas empoderamento. O que você acha de Soluções Financeiras, segundo capítulo? O nome fez meu peito se apertar de emoção. Segundo capítulo. Sim, era exatamente isso. Não um fim, mas um novo começo. Não um prêmio de consolação, mas uma vitória. Perfeito, eu disse. Meu primeiro dia no novo escritório foi exatamente 53 meses depois de assinar aqueles papéis de divórcio. Eu estava em uma sala de conferências iluminada com vista para o Jardim Botânico, olhando para a equipe que Lídia havia montado para debater nossa estratégia de lançamento, e senti um sentimento de pertencimento que nunca experimentei em 43 anos de casamento. Essas pessoas me viam como Helena, a parceira de negócios, Helena, a especialista, Helena, a líder, não Helena, a ex-esposa difícil, ou Helena, a divorciada indefesa, ou
Helena, a mulher que deveria ser grata por quaisquer migalhas que a vida lhe oferecesse. Apenas Helena, em plena posse de suas próprias capacidades e futuro. Nos meses seguintes, enquanto construíamos as soluções financeiras segundo o capítulo do conceito à realidade, descobri talentos que nunca soube que possuía. A liderança veio naturalmente para mim quando estava trabalhando em direção a objetivos em que acreditava. Falar em público, antes aterrorizante, tornou-se energizante quando eu compartilhava conhecimento que poderia transformar a vida de outras mulheres. O primeiro workshop que organizamos, Independência Financeira após os 50, foi projetado para 30 participantes. Tivemos que recusar o dobro desse número devido à demanda. Sentada naquela sala, olhando para 60 mulheres que estavam famintas pelo mesmo conhecimento e empoderamento que eu encontrara, senti-me tomada pela gratidão pela jornada que me levara até ali. Uma participante, uma mulher de 70 anos cujo filho adulto tentava controlar suas decisões de investimento, me lembrou tanto de mim mesma 3 anos antes. Após o workshop, ela se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Eu tenho deixado meu filho administrar meu dinheiro porque ele me convenceu de que eu era velha demais para entender o investimento moderno, disse ela. Mas ouvindo você hoje, percebo que não sou velha demais para aprender. Sou apenas velha demais para continuar aceitando as limitações que os outros impõem sobre o que posso fazer. Pensei no anel da minha mãe, agora no meu dedo nesta nova vida, ainda representando força, mas de maneiras que minha mãe provavelmente nunca imaginou quando me deu. Você está absolutamente certa, eu disse a ela. E sabe de uma coisa? 65 anos é uma idade perfeita para se tornar sua própria especialista financeira. Você tem a paciência, a experiência de vida e a motivação para fazer isso direito. Ela se matriculou em nosso programa de educação continuada na semana seguinte. 6 meses depois de me mudar para Curitiba, recebi uma carta que fechou o círculo da minha transformação. Era da Universidade Federal do Paraná, convidando-me para palestrar em sua conferência de liderança feminina sobre reinvenção de carreira tardia e empoderamento financeiro. A carta de convite endereçada à doutora Helena Thompson. Eles presumiram erroneamente que eu tinha um doutorado com base em minhas realizações profissionais. Me fez rir alto. A mulher que uma vez se sentiu burra por não entender criptomoedas, agora estava sendo convidada a compartilhar sua expertise com o público universitário. Aceitei o convite para palestrar, embora tenha corrigido a questão do título. O discurso que fiz naquele dia se tornou uma das apresentações mais solicitadas do meu repertório. Quero falar com vocês sobre a diferença entre ser educado e ser inteligente. Eu disse à plateia de estudantes de pós-graduação e professores. Por 40 anos, deixei alguém me convencer de que, por não ter acompanhado todas as novas tendências de investimento, eu não era inteligente o suficiente para administrar dinheiro. Confundi ser protegida com ser incapaz. Inteligência não é saber tudo. É saber que você pode aprender qualquer coisa. E o belo de chegar aos nossos 60 e 70 anos é que finalmente paramos de nos importar com o que as outras pessoas pensam sobre nossas curvas de aprendizado. A ovação de pé que se seguiu pareceu uma vindicação para cada momento de dúvida que experimentei durante minha jornada para a independência. Agora, enquanto me preparo para celebrar meu 67º aniversário, o 4º desde o divórcio, fico maravilhada com o quão rica e plena minha vida se tornou. Moro em um belo apartamento com vista para a cidade, mobiliado inteiramente com peças que escolhi por sua beleza e significado para mim. Minhas paredes estão cobertas com minha própria arte, ainda amadora, mas melhorando constantemente e me dando alegria sem fim. A divisão de consultoria financeira que dirijo já ajudou mais de 2.000 mulheres a obterem o controle de suas vidas financeiras. Expandimos para incluir cursos online, programas de parceria com escritórios de advocacia que lidam com casos de divórcio, e até um pequeno fundo de bolsa de estudos para mulheres que retornam à escola após grandes mudanças na vida. Minha carteira de investimentos pessoal, gerenciada inteiramente por mim, cresceu substancialmente, não em milhões.
Não estou tentando competir com a antiga riqueza de Ricardo, mas em uma base sólida que proporciona segurança sem depender das decisões de mais ninguém. Mais importante, construí uma rede de amizades baseada em interesses compartilhados e respeito mútuo, em vez de proximidade geográfica ou obrigações conjugais. Minha vida social é mais rica agora do que jamais foi durante o casamento, cheia de pessoas que veem e valorizam a verdadeira eu. Estou namorando alguém, Davi, um professor viúvo que conheci na abertura de uma galeria de arte. Nosso relacionamento é tudo o que meu casamento não foi, baseado na igualdade, honestidade e um genuíno prazer na companhia um do outro. Mantemos residências separadas, finanças separadas e grupos de amigos separados, enquanto escolhemos compartilhar muitas de nossas experiências. A diferença entre isso e meu casamento, eu disse a Rebeca durante uma de nossas ligações regulares, é que Davi e eu estamos juntos porque queremos, não porque temos que estar, ou porque temos medo de ficar sozinhos. Isso parece perfeito, mãe. Ela respondeu. Você merece alguém que acrescente à sua vida em vez de controlá-la. Rebeca e Tiago estão prosperando em seu casamento, que continua a modelar o tipo de parceria que eu nunca tive, mas de alguma forma os ensinei a esperar. Eles estão esperando seu primeiro filho, meu primeiro neto, na próxima primavera, e me pediram para estar intimamente envolvida na vida do bebê. Queremos que você seja a avó que ensina nossos filhos que nunca é tarde para correr atrás dos sonhos, Tiago me disse. Aquela que lhes mostra que força e independência são valiosas em qualquer idade. Miguel também cresceu em sua compreensão de relacionamentos e autonomia pessoal. Ele terminou recentemente um relacionamento de longo prazo que percebeu estar repetindo alguns dos padrões não saudáveis que testemunhou no casamento de seus pais. Eu ficava esperando que ela simplesmente concordasse com minhas decisões sobre dinheiro e nosso futuro. Ele me admitiu durante uma visita a Curitiba. Levei um tempo para perceber que estava me tornando o pai. Isso me assustou o suficiente para fazer algumas mudanças. Ele agora está em terapia, trabalhando para entender como construir parcerias em vez de estruturas de poder em seus relacionamentos. O fato de meu filho estar trabalhando ativamente para evitar repetir os erros de seu pai parece uma prova de que minha luta pela independência criou uma mudança positiva além da minha própria vida. Até mesmo meu relacionamento com Ricardo evoluiu para algo que se assemelha a respeito mútuo. Não falamos com frequência, mas quando o fazemos, geralmente sobre eventos familiares ou netos, as conversas são cordiais e honestas. Ele tem lutado financeiramente desde a investigação da Receita Federal e teve que reduzir significativamente seu estilo de vida. Mais importante, ele parece ter obtido alguma visão sobre como sua necessidade de controle prejudicou seus relacionamentos com todos em sua família. Passei tanto tempo construindo riqueza que esqueci de construir conexões. Ele me disse durante uma breve conversa após o chá de bebê de Rebeca. Você foi mais esperta do que eu te dava crédito, sobre muitas coisas. A admissão pareceu menos importante do que teria sido há 3 anos. Sua aprovação ou desaprovação não tem mais poder sobre meu senso de autoestima. Nós dois cometemos erros, Ricardo, respondi. O importante é que aprendemos com eles. Essa conversa marcou, para mim, o fechamento final daquele capítulo da minha vida. Não com perdão exatamente, mas com compreensão, e a paz que vem de não precisar mais de nada de alguém que te machucou. Ao olhar para o futuro, meus 60 e poucos, 70 e além, sinto-me empolgada em vez de ansiosa com o envelhecimento. Aprendi que envelhecer não significa se tornar menos relevante ou menos capaz. Significa se tornar mais seletiva sobre onde você investe seu tempo e energia, mais confiante em seu próprio julgamento, mais disposta a correr riscos porque você entende que o maior risco é desperdiçar o tempo que lhe resta. Estou planejando escrever um livro sobre empoderamento financeiro para mulheres com mais de 50 anos. Várias editoras expressaram interesse com base no sucesso de nossos workshops e minhas palestras.
A ideia de me tornar uma autora publicada aos 67 anos me enche da mesma empolgação que senti uma vez ao me casar ou me tornar mãe. A diferença é que este sonho pertence inteiramente a mim. Também estou considerando voltar a estudar para aquele doutorado que a universidade me atribuiu por engano. Não porque preciso de mais credenciais, mas porque sou curiosa sobre o estudo formal em áreas que me interessam agora. A mulher que uma vez foi informada de que era velha demais para entender investimentos complexos está pensando em buscar pós-graduação em economia e estudos de gênero. Por que não? Para que mais serve a aposentadoria, se não para perseguir os interesses para os quais você nunca teve tempo quando estava ocupada sobrevivendo às expectativas dos outros? Minha consultoria continua a crescer, e estou treinando outras mulheres para replicar nosso modelo em diferentes cidades. A demanda por consultores financeiros que entendem os desafios únicos enfrentados por mulheres com mais de 50 anos continua a exceder nossa capacidade de atendê-la. Há algo profundamente satisfatório em construir um negócio que atende a uma necessidade que eu mesma já experimentei. Cada cliente que aprende a administrar seus próprios investimentos, cada mulher que negocia um acordo de divórcio melhor, cada viúva que descobre que é capaz de tomar suas próprias decisões financeiras, todas elas representam vitórias sobre as forças que antes me mantinham pequena e dependente. Mas talvez o aspecto mais significativo da minha vida atual seja o relacionamento que desenvolvi comigo mesma. Por 43 anos, estive focada para fora, nas necessidades de Ricardo, nas necessidades dos filhos, nas necessidades de seus pais, nas expectativas sociais, na definição de todos os outros sobre quem eu deveria ser. Agora, pela primeira vez na minha vida adulta, sei quem sou quando ninguém mais está olhando. Sei do que gosto, o que quero, o que estou disposta a aceitar e o que absolutamente não tolerarei. Conheço minha própria mente, confio no meu próprio julgamento e aprecio minha própria companhia. O anel que minha mãe me deu agora fica ao lado de outras joias que escolhi para mim. Peças que refletem meu gosto, minhas aventuras, minhas realizações. Mas ele ainda representa algo especial. A força que sempre esteve lá, esperando que eu a reivindicasse. Recentemente, eu estava olhando fotos antigas, selecionando imagens para um álbum de recortes que estou criando para meu neto, quando encontrei uma foto minha de pouco antes do divórcio. A mulher naquela foto parece cansada, incerta, de alguma forma menor do que sua presença física real. Ela está parada um pouco atrás de Ricardo no enquadramento, como se não tivesse certeza se merece estar totalmente na foto. Comparei com uma foto que Davi tirou de mim no mês passado em uma conferência onde fui a palestrante principal. Nesta foto recente, estou em um pódio, gesticulando com confiança, enquanto me dirijo a uma plateia de várias centenas de pessoas. Minha postura é ereta, meu sorriso é genuíno e meus olhos brilham com propósito e alegria. A transformação é tão completa que é quase difícil de acreditar que são fotografias da mesma pessoa. Mas são, e isso me dá esperança para cada mulher que está ouvindo esta história e vendo pedaços de sua própria vida refletidos na minha. Você não precisa aceitar menos do que merece porque tem mais de 50, ou 60, ou 70. Você nem precisa permanecer invisível em sua própria vida porque esteve invisível por anos ou décadas. Você não precisa ficar presa em relacionamentos ou situações que te diminuem só porque a mudança parece assustadora. A mulher que você deveria ser ainda está aí, esperando permissão para emergir. As habilidades que você pensa que perdeu podem ser reaprendidas. Os sonhos que você adiou ainda podem ser perseguidos. A vida que você quer ainda pode ser construída, mesmo que você esteja começando do que parece ser o nada. Eu sei disso porque vivi isso. Aos 62 anos, com um vestido e um anel, sentindo que minha vida tinha acabado, descobri que na verdade ela estava apenas começando. Os melhores anos da minha vida foram estes últimos 4 anos. Os anos que construí para mim mesma, em meus próprios termos, de acordo com meus próprios valores e sonhos. Se eu posso fazer isso, você também pode.
Se posso aprender a gerenciar investimentos, construir um negócio, me mudar para outro estado, desenvolver novas amizades e criar uma vida que amo nesta fase, então você também pode. A idade não é a limitação que nos disseram que é. É simplesmente um ponto de partida diferente para uma nova aventura. A questão não é se você é velha demais para recomeçar. A questão é se você é corajosa o suficiente para parar de aceitar menos do que merece. Encontrei minha coragem no anel de uma mãe e em uma recusa teimosa em desaparecer. Onde você encontrará a sua? Você já se sentiu invisível em sua própria vida? Você já se perguntou se importa além do que faz pelos outros? Por favor, compartilhe sua história nos comentários. Vamos lembrar uns aos outros que nunca é tarde para escrever um final diferente.